Olá, meu nome é Alessandra e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu consegui a tão sonhada vermelhinha estudando sozinha. Bom, pra quem não sabe, quem não é da área do direito, quando a gente entra na faculdade de direito, a gente tem o famoso leque de oportunidades. A gente pode ser juiz, promotor, delegado, auditor fiscal, a gente pode ser advogado, professor e uma infinidade. E para que a gente possa exercer efetivamente a advocacia, diferentemente de qualquer outro tipo de profissão, como engenheiro, médico, psicólogo, veterinário, dentista, nós, bacharéis de direito, temos que prestar uma prova, que é o exame da ordem. O exame da ordem ele acontece algumas vezes durante o ano. Normalmente é feito em 3 vezes durante o ano e podem fazer essa prova os bacharéis em direito que já tiveram concluído o curso, né? E os estudantes é facultado prestar o exame no último ano da graduação. Quando tu tá na graduação, é meio que quase que consenso, raras exceções, mesmo que tu não vá exercer, praticamente todo mundo faz o exame da ordem. Por quê? Elas pensam assim, eu não vou me formar em direito para não ter a carteirinha da OAB. E então, praticamente quase todo mundo faz em algum momento da vida, que é a habilitação para que tu possa exercer efetivamente a advocacia. Se tu não tem a carteirinha da OAB, tu não pode exercer a advocacia. Tu vai ser apenas um bacharel em direito, porque tu não pode fazer aqueles atos que são privativos de advogar. Para quem não sabe, o exame da ordem tem 2 fases. A primeira fase, ela é completamente objetiva, são 80 questões que a gente precisa fazer, e para que a gente passe para a próxima fase, a gente precisa acertar 40 questões, ou seja, metade. Já a segunda fase, ela é totalmente subjetiva, em que a gente responde algumas questões e também a gente faz uma peça processual que a gente precisa adivinhar lá na hora. E passando na primeira e na segunda, tu tem a tão esperada aprovação no exame da ordem. E depois, com a aprovação e teu diploma, tu pode solicitar a tão esperada carteirinha. E ano passado eu estava no último ano da graduação, em fevereiro desse ano foi minha colação de grau, e eu sempre quis fazer o exame da ordem ali no último ano, né, quando já podia fazer, porque eu não queria esperar a formatura para eu fazer o exame da ordem, e foi o que eu fiz. E na época eu tava fazendo o TCC junto, então eu fui fazer o TCC e o exame da ordem. A prova da minha primeira fase foi um período bem difícil, bem conturbado, mas graças a Deus eu passei. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre estudei como se a minha vida dependesse disso. E não foi diferente no exame da ordem. Eu fiquei muito focada em passar no exame da ordem, porque eu queria passar de primeira. E, enfim, eu não queria fracassar nisso. Quando eu decidi prestar, vem aquele dilema de, eu vou fazer cursinho, não vou. Mas eu decidi não fazer, porque quando eu estudei pro Enem e para os vestibulares, eu não fiz nenhum cursinho, eu estudei por conta mesmo. Então eu pensei em fazer isso no exame da ordem também e ver se ia dar certo, né? Só que eu pensava, eu não vou pegar todos os materiais que eu tenho da faculdade e começar a estudar por eles, porque era muita coisa e muita coisa realmente não cai. E nisso apareceu no patrocinado para mim o OAB na medida, que eram apostilas dos conteúdos que caem no exame da ordem de forma mais concisa, de forma mais mastigada, para que eu pudesse estudar ali e ter uma base de todo o conteúdo que caía na prova. Então, eu adquiri essas apostilas, eu tive direito a planilhas, as apostilas mesmo, resumo, uma lista de os artigos que mais caíam na prova, que tinha que dar uma lida, e era bem completo. Eu gostei muito do material dele, eu achei muito sucinto as coisas, de forma
forma bem explicada, tinha resumo em cada assunto, dizia quando aquilo já caiu no exame da ordem. Então eu achei muito boa as apostilas e eu comecei a estudar pelas apostilas. Eu não fiz resumos no exame da ordem. Bom, então eu fui estudando com essas apostilas que eu tinha comprado e tinha muita coisa importante lá, muito conteúdo, e eu fui fazendo anotações, fui lendo, fui revisando durante abril até o dia da prova. E também o OAB na Medida, ele tem um site que é gratuito e que faz simulado do exame da ordem, com questões inéditas e com questões que já caíram em exames anteriores. Então, todo final de semana eu fazia um simulado durante toda a minha preparação. Então, por isso que eu digo que eu sou do time simulados, porque tu tem que fazer e tu tem que testar as condições de prova e os teus conhecimentos. E conforme eu fui estudando, eu fui acertando mais e mais questões, e eu tinha uma meta de acertar 50 questões na prova. Por ter estudado muito, ter me dedicado e por ter sempre feito simulados e questões, eu consegui acertar 52 questões no exame da ordem. E eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque eu consegui ultrapassar essa minha meta e ver que todo o meu esforço e toda a minha dedicação foram em prol de uma coisa boa, sabe? De eu ter conseguido passar ali na primeira fase e também de ultrapassar a minha meta, né? Que era de 50 questões. E depois de passar na primeira fase, chegou a hora de começar a se preparar para a segunda fase. A segunda fase, ela é diferente, né? Elas são questões subjetivas, e como eu escolhi de fazer em direito do trabalho, eu nunca tive nenhuma experiência nessa área prática, né? E também tu precisa saber exatamente como a banca cobra, como a banca quer a prova ali, a peça processual e o que tu pode colocar ali. Eu optei por contratar um cursinho, porque eu entendi que eu não conseguia dar conta de estudar sozinha essas questões da prova prática em si. E na época eu acabei optando por contratar o cursinho do CEISC só para a segunda fase. Na primeira fase eu estudei completamente sozinha, não é um publi, mas o cursinho deles é muito bom, eu recomendo muito, porque, enfim, os professores são muito bons, os materiais são bons, então eu recomendo muito pro exame da ordem. Cursinhos de concursos eu não sei como funciona, se é bom, o que é, porque eu não contratei deles. E, enfim, bom, dentro do cursinho da OAB para a segunda fase, tinha videoaulas, e as videoaulas eram aulas das 7 horas da noite às 10 horas da noite. Então, eram aulas bastante densas, que eu assistia do início ao fim. Às vezes eu assistia gravado, que dava pra colocar no 2. Acho que todo o estudante já fez isso. Me contem nos comentários se vocês também colocam o vídeo da videoaula na velocidade 2. Ali no CEISC que tinha as aulas, assistia todas. Tinha também uma coisa que eu acho muito bom, que era os simulados das questões discursivas e também das peças processuais, e a gente fazia ali o simulado deles e tinha a possibilidade de encaminhar para eles corrigirem, e daí eles verificavam se estava bom, se o que tu precisava melhorar, se precisava melhorar a letra, se precisava dar mais atenção para isso, se tu não podia colocar determinada coisa. Então isso foi fundamental para que eu pudesse entender exatamente como funcionava a prova prática do exame da ordem, e isso é muito bom, porque a gente consegue ver os nossos erros, ver onde a gente tá errando, o que a gente precisa ter mais atenção. Isso foi um ponto positivo e também valeu muito a pena. Bom, e no cursinho nesse em específico da segunda fase, eu não cheguei a olhar e ler nenhuma apostila. Eu foquei 100% nas aulas, da videoaula, eu fazia anotações no meu caderno, porque, como eu falei pra vocês, eu nunca tinha tido nenhuma experiência nessa área que eu escolhi fazer, que é o direito do trabalho. Então eu optei por simplesmente só assistir as aulas. Em relação aos materiais de estudos que eu utilizo, também fiz um vídeo aqui no canal contando quais são os materiais que hoje eu utilizo para estudar para concursos públicos. Vou deixar também em algum lugar da tela. Eu consegui atingir o meu objetivo e eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, que meu nome tava ali na lista dos aprovados. E me deixem aqui nos comentários se vocês são da área do direito, se vocês já prestaram o exame
da ordem, e se sim, se vocês estudaram sozinhos, ou se vocês estão procurando cursinho, ou se você não é da área do direito, se você já prestou alguma prova, assim, muito importante pra você, e o que você fez, quais foram as atitudes que você fez para conseguir atingir o seu objetivo. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, é que por mais que tu tenha cursinho, tu tenha todo o material, o melhor material do mundo para estudar, nada vai te fazer passar se não sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, estudar é essencial para que tu passe. Não adianta ficar procurando métodos infalíveis ou métodos mirabolantes para aprovação. O que realmente funciona é sentar a bunda na cadeira e estudar. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam dar uma olhadinha nos métodos que eu utilizo para estudar. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, e se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, porque aqui tá cheio de vídeos em relação a dicas de estudos, sobre estudos, produtividade e motivação. Não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube ele entende que esse conteúdo ele é legal e recomenda para mais pessoas fazerem parte da nossa comunidade. Não deixe de ativar o sininho, porque assim você fica sabendo de todos os conteúdos que saem aqui no canal. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que é estudante de direito e vai prestar o exame da ordem em seguida, para que ele fique sabendo que é possível sim passar no exame da ordem de primeira sem precisar de cursinho. Tchau, até o próximo vídeo!